Livro de João, capítulo 6, versículo 53. Será que alguém a mais aqui está entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Será que você tem temor para entender o que está acontecendo aqui? Todos os esforços de todas as conferências, todos os esforços de todas as orações é para isso. É para que isso aconteça. E quando a gente chega nesse ponto, aí nós para outro ponto. Aí começa. Aí começa as maiores manifestações da glória dele. Mas se vocês estancar o que vocês estão recebendo aqui hoje, vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer. Ministério, se vocês pararem o que Deus está fazendo nessa casa quando eu sair, vocês vão sofrer. Porque isso aqui foi um preço muito alto ser pago. É um preço. Está ouvindo, pastor Vinícius? Está ouvindo, pastor Jasso? Se vocês pararem, por qualquer motivo pessoal, ou entre vocês, vocês vão sofrer. Porque a glória de Deus, ninguém pode macular ela e tocar nela. A gente pode brincar com qualquer coisa na terra, mas não se brinca com a glória de Deus. Eu passei um ano, um processo de dores profundas, lutando com muitas escalas de espíritos e muitas coisas tenebrosas. E tem coisas que às vezes você não vai entender. Mas você tem que suportar. Ele fala para Marta, o que eu faço hoje tu não entende. Mas amanhã você saberá. Você só não pode parar de lutar. Você não pode parar de lutar. Independente da causa ou circunstância que você esteja vivendo na sua vida, o que vocês passaram na frente do Evangelho, o Evangelho ele não tem lugar para quem retrocede. Em Hebreus 10, se não me engano, 35, agora não me lembro, o Senhor disse que se o justo retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos aquele que retrocede para a perdição, mas avançamos para a salvação. O inimigo ele sempre vai batalhar com cada um de vocês para remover vocês da onde Deus está trabalhando na sua vida. E você tem que aprender que a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E Paulo fala para Timóteo, nós somos aqueles que temos que combater. 1 Timóteo capítulo 6, combata o bom combate da fé. Milita, batalhe pela coroa da vida. Porque a salvação é só para quem está lutando, quem está pelejando, quem está se esforçando. Não tem coroa da vida para quem está acomodado dentro da igreja, não faz nada para Jesus. Não existe salvação para quem não produz nenhum fruto de arrependimento. João disse, produzir frutos dignos de arrependimento. Vai colocando os versículos, por favor, vocês têm que ficar atentos, por favor. Produzam frutos dignos de arrependimento. Então quer dizer que o seu arrependimento tem que ter um fruto. Depois que tem um fruto, ele te aceita. Se não resta remorso. O falso arrependimento é aquele que provoca um choro, uma dor, mas não provoca transformação. O falso arrependimento é aquele que nós sentimos, mas ainda estamos sofrendo porque nós não queremos abandonar aquilo que é bom para a carne. Esse é o falso arrependimento. Alguns choram porque estão com dor, mas não é uma dor que Deus se agrada. Estão com dor daquilo que vão perder.
não quer perder o passado, não quer abandonar o romance do passado, não quer abandonar o velho caráter. O evangelho, primeiro, você perde para você depois ganhar. Você, para entrar no reino de Deus, primeiro você perde a sua vida. A minha preocupação aqui com você aqui essa noite é 2 pontos. Para algumas pessoas aqui, primeiro, será que você já nasceu de novo? Fica a minha pergunta para você. Alguns, eles acham que nasceram. Mas como é que você sabe que uma pessoa nasceu do reino de Deus? O fruto. Como uma pessoa, elas dizem que são evangélicas, cristãs, mas cadê o fruto? Você olha e você não vê transformação. Elas não nasceram de novo. Tem alguns que estão anos dentro da igreja, eles não tiveram encontro com Jesus ainda. Eles não tiveram encontro. Aí as pessoas ficam nessa religiosidade, achar que a pessoa vem na frente, declara o nome de Jesus e está salvo. E está salvo. Alguns conseguem o milagre do novo nascimento quando vem aqui na frente, porque tem um arrependimento verdadeiro e o Senhor concede vida a ela eterna imediatamente. Mas a maioria que vem na frente, você pode observar, quantos você vê aqui na frente e nunca mais voltaram? Porque não nasceram de novo. Não tiveram um verdadeiro arrependimento. Eles tiveram um constrangimento temporário, que o senso de culpa causa neles para eles virem na frente, só para aliviar um pouco a pressão da culpa, aí depois eles voltam para o pecado. Esse é o falso arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele te leva a confessar, a batalhar, a lutar contra aquilo que é a sua fraqueza, de todas as forças, com todas as suas forças. A lutar diante de Deus com choro, com oração. Esse é o verdadeiro arrependimento. Você pode ter a fraqueza ainda, mas o verdadeiro arrependimento faz você lutar na sua fraqueza. Lutar em oração. A pressão que às vezes você sente dos seus pecados, das suas falhas, das dificuldades que você tem ainda em romper certas coisas na sua vida, presta atenção. Você tem que usar elas ao seu favor, não contra você. Repete comigo, eu tenho que usar a pressão do pecado, das tribulações, ao meu favor, não contra mim. Escute que isso aqui é sério. Porque a maioria dos cristãos estão abandonando a fé nesse século XXI, que é o que mais tem agora, é o abandono da fé. É porque a pressão do pecado está muito grande sobre o mundo e contra a igreja. Nós nunca sentimos uma pressão tão grande na terra como estamos sentindo agora. Vocês concordam comigo, pastores? Os mais velhos aqui, que são de anos mais, sabem disso, né? Okay. Então, essa pressão, o porquê ela não está sendo usada da maneira correta? A falta de fé e fundamento apostólico, que ensina uma vida abnegada, entregue, rendida, que batalhe pela oração, que luta para conhecer a comunhão, que ensina as pessoas os verdadeiros valores do reino, que não fica dando sonífero para as pessoas através de campanha de água ungida na igreja, como se jogar água na cabeça da pessoa e tornar a pessoa santa. Pô. Essas berrações dentro do evangelho está fazendo as pessoas se desviar, se afastar ainda mais da verdadeira fé em Jesus Cristo. Eles estão colocando um substituto, porque as pessoas querem alguma coisa palpável para chamar isso de fé. Aí esse evangelho, o evangelho comercializado, que é o empresarial, o evangelho religioso, que está fundamentado em cima de tradição de homens, sensacionalismo de homens, que é um poder, mas é ser um sensacionalista, troca Jesus pelo poder, e ritualistas. Isso aqui é a realidade, ó. Entrega. Enquanto você não tiver isso na sua vida, você não está ainda na realidade. Se não tem entrega, não tem realidade que você está em Deus.
A fé te leva a se sacrificar. A verdadeira fé, ela te remove do ponto de inércia, estagnação, ela te tira disso, ela te move à frente. A fé te faz avançar. Não escute o que eu estou dizendo para você, não tem fé se não está tendo avanço em fé na sua vida, avanço em transformação. Você não está vivendo por fé, se não está tendo mudança na tua vida. Vê o versículo para mim, sobre somos aquele que avançamos na fé. Há um versículo, esqueci agora, pulou da minha mente. Fala, somos daquele que avançamos em fé e não retrocedemos. Fala, não posso retroceder na minha fé. Deixa o livro de João aberto aí, que daqui a pouquinho já entro nele com vocês. Deixa eu seguir o Espírito, está falando comigo que está se movendo o Espírito. Fala assim, continue falando conosco. Às vezes tem que ser o essencial. Estou sentindo que estou falando o essencial com o coração de vocês aqui. Eu vivo assim. O que me libertou dos demônios, dos tronos, seja o que foi a minha rendição a Jesus Cristo. Eu não fiquei preocupado com nada disso. Converso com o apóstolo Davi Rebolo, converso com as pessoas, falo sobre libertação. Conheço tudo isso. Eu vejo tudo esse mundo espiritual, os tronos. Mas eu aprendi a estar em um lugar. E neste lugar, através desse lugar, eu tenho todo o recurso que eu preciso para me vencer e viver até o resto da minha caminhada. Esse lugar que Smith Wigglesworth esteve na fé. Eu aprendi a viver na fé. Eu estive em um lugar onde Charles Finney alcançou. Eu quero alcançar ainda tão profundo como ele alcançou. Fé. Entrega total. É o melhor caminho. O caminho mais excelente que te faz você encontrar o amor. É quando você se entrega de todo o coração a Ele. E começa a entregar. Começa a entregar. O que você tem que entregar hoje no seu coração? Está te custando para você hoje. Você vai ter que entregar. Qual é a parte de você que você não quer se sacrificar para amar mais a Deus? Fala, o amor, ele é um sacrifício. Escute. Para você amar sua esposa, amar seus filhos, você tem que se sacrificar por eles. Se sacrificar por eles. Porque o amor ele é sacrificial. O único verdadeiro amor que existe é o ágape. O ágape. Em grego nós temos ágape, nós temos filiaos e temos eros. Eros, amor entre mulher e homem, amor sexual. Filiaos, amor fraterno, fraternidade, amor de amigo. E ágape, o amor sacrificial ou incondicional. E tudo que eu tenho descoberto sobre o amor é o quanto eu estou me entregando. Eu só posso dizer que eu estou amando a vocês se eu me entrego, se eu sacrifico para o seu bem-estar. Se eu estou me entregando, eu estou amando. Quando eu deixo de me entregar, eu paro de amar. Você só está amando a Deus se você está sacrificando por Ele. Você não quer sacrificar 2 horas mais do teu dia para vir no culto e diz que ama a Deus. As pessoas vai na igreja, volta para casa, a primeira coisa que chega em casa é ligar a televisão, é sentar em frente a essa maldição, colocar Netflix, ficar assistindo vídeo. Se for até da igreja de adoração, tudo bem. Aí até se escapa ainda. E olhe lá ainda. Mas aí ela diz que ama a Deus. Isso é o colapso que nós estamos vivendo, que nós temos que sair dessas ilusões e chegar a uma realidade muito mais profunda. Eu quero que vocês entendam que vocês estão no século XXI, na maior evolução tecnológica do mundo. Tudo para nós é uma sobrecarga de informação. Eu quero que você entenda o quanto o ser humano está abatido, mal, preso. Presta atenção. Todo momento, desde que você acorda, é botão, é tela, é olhar a tela, é luz, é muita informação. Essa sobrecarga de tecnologia e informação, ela está matando o senso de percepção, os seus verdadeiros sentidos. Existem tantos sentidos dentro do ser humano que estão mortos e muitos que eles não têm sentido, eles não conseguem nem sentir o que é o cheiro da vida. Às vezes, quando eu fico no monte acampado, você não quer descer.
Porque quando você chega aqui embaixo, você consegue sentir imediatamente o que é a atmosfera desse mundo. É verdade, né, pastor? A gente não quer fugir. É insuportável. A gente dá medo até de ficar perto das pessoas, ou ficar ali perto de qualquer coisa desse mundo. Porque você sente o que é a pureza. Algum sentido de você é tão profundamente restaurado quando você fica a sós com Deus, em silêncio, que a percepção de coisas que eram imperceptíveis, ela se abre de novo. Você só começará a enxergar e perceber o quanto você necessita ser transformado quando você aprender a buscar a Deus a sós. Você vai precisar se entregar mais a Ele. Você vai precisar se render mais a Ele. Empregar todos os esforços para ter uma mente, um espírito de oração na mente. Estar todo o tempo falando com Deus. Eu te dou um conselho, coloca um fonezinho no ouvido, ouça a pregação o dia inteiro, se possível. Faço como eu fiz e como sempre estou fazendo. Adorando e ouvindo. Se eu não estou falando outra coisa, ou estou adorando, estou ouvindo alguma coisa boa. Coisa que me edifica. Não perca tempo com coisas que não edificam a sua vida e nem a sua família. O Senhor me deu uma revelação como trabalhar no avivamento das famílias e trazer o avivamento para dentro da igreja. Você sabe por que tem tanto impedimento no culto, pastores, dentro da igreja? Porque a maioria das pessoas, elas estão aqui dentro, são casadas, mas elas têm ofensa uma contra as outras e não perdoaram ainda. Não se arrependeram ainda. Elas têm fé em Jesus só dentro do culto, mas não têm fé em Jesus dentro de casa. Parece que perdoa aqui, mas lá não tem mudança nenhuma, não tem uma ação, não tem uma conversa. Isso não é perdão. Isso bloqueia, isso impede o espírito de ter liberdade de trabalhar com todo o amor que ele tem pela sua vida. Então se livre das ofensas. Se livre das ofensas. Sabe uma coisa maravilhosa que eu descobri? Você quer me ouvir? Quer me ouvir? O que nós ensinamos na justiça, na ética, na moral, minhas pregações, os valores que eu ensino, o Senhor me deu um acesso, que praticamente poucas pessoas têm acesso a isso. Eu fui ler a tradição do Talmud, desde a época da Babilônia e pós-Babilônia, de toda a tradição, de como era o ensino, de como era feita a estruturação de casa em casa, eu entendi, Deus me deu uma revelação. Mas o que eu fiquei mais maravilhado, que aquilo que os grandes rabinos, homens considerados os 120 anciões mais sábios da grande assembleia, dos mais sábios de toda a história de Israel. E o último deles foi Simão o Justo, Simon, agora não lembro essa palavra agora em hebraico, o nome dele, Simão o Justo em português. Ele foi o último dessa grande assembleia, houve 120, incrível que pareça, no dia do Pentecostes, Jesus tinha 120 discípulos que foram batizados com o Espírito Santo. A grande assembleia dele era 120. Por que tinha 120? Porque segundo a história mesmo, da própria Constituição de Israel, eu li os 120 nomes dos homens que foram os reformadores de Israel, que lutaram para levantar a escola de ensinamento e implantar a lei de Deus, a Torá, a Bíblia, dentro da casa e fazer as famílias voltar ao arrependimento. E sabe o que é mais maravilhoso? Porque tudo que eles é chamado mitzvah, os mandamentos e a construção do mandamento, é tudo o que eu ensino e muito mais do que eles para vocês. Eu abro e te mostro. Eu descobri, Senhor, tu me tornou tão sábio assim. Eu não sabia que eu tinha essa sabedoria. E Ele é os grandes sábios. Então, Senhor, eu estou sendo sábio nesse altar. Que eu descobri que todos os meus valores, a profundidade disso. Eu falei, Senhor, só faltou uma coisa para eles serem batizados com o Espírito Santo, eles ganhavam o mundo inteiro. Se eles aceitassem Cristo. Então, o Senhor tem me ensinado que todo o poder, toda a glória, toda a revelação que Ele me dá, esse poder espiritual, é para trabalhar na restauração da sua alma, que está me ouvindo. E todo fim do propósito pela qual nós lutamos, da unção, da adoração, do mover de todos os dons, é para convergir o homem em uma criatura moral e espiritualmente santa, que se conduza dentro da sociedade com o temor de Deus e carregue o nome dele e implante o nome dele no coração das pessoas através da revelação da palavra de Deus. Mas hoje esse evangelho vendido, falido,
que está sobre o sistema de Mamão, de Jezabel, onde a manipulação, controle das massas está no sistema religioso através de entretenimento, de templo, de logística de homens, de tantas coisas que parecem ser de homem. Graças a Deus pelos santos, pelos bons, não estou te falando de todos, estou te falando da massa. Porque se a massa estivesse santa, nós estaríamos vivendo um avivamento no Brasil. Não teria tanta pouca vergonha no evangelho, é verdade ou não é? Mas não é o evangelho de Cristo, porque o dele é santo. Amém, amém? Paulo diz, não é o mesmo evangelho. Eles estão pregando outro evangelho. O evangelho de Jesus é santo. Ele é reto, ele é justo. Ele vai cobrar a justiça sua. Não tem atalho com ele. Não existe um atalho para você ser salvo aqui dentro. Eu fico pasmado. Às vezes pegamos a Santa Ceia. Damos para todo mundo. Por que eu dou para todo mundo? Porque eu vou fazer entrevista, você é batizado? Não é. Você nasceu de novo? Não é. Isso é hipocrisia. Pô. Eu não tenho como fazer entrevista com ninguém. Eu já fui de igrejas, assembleia, quando eu era desde criança. Parece que era entrevista. Os obreiros que eu entregava, ficavam perguntando para a pessoa. Não, pega se você não é batizado. Jesus, ele derramou o sangue, ele deu a carne dele na cruz para todos os pecadores do mundo. E ele já disse de cara para nós aqui no livro de João, capítulo 6, ó. Versículo 53, e Jesus advertiu, verdade, verdade, vos afirmo, quem não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não terá vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. E aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Aqui não é a carne e o sangue de Jesus. A carne e o sangue de Jesus está aqui para você. Aqui só é carne e sangue, sabe para quem? Quem vive aqui, ó. A verdade. Você toma a Santa Ceia, e nem abre a tua Bíblia na tua casa. Que carne e sangue você tomou aqui dentro? A minha carne e a minha bebida, o sangue dele, é a sua palavra. Se você entendesse o poder que Deus nos entregou e a autoridade que Ele nos delegou sobre a sua palavra, você pode ter certeza que você seria uma pessoa muito mais transformada nessa terra. Tu já estaria trazendo transformação para outros. A nossa obrigação como cristãos nessa terra é replicar o que o Mestre nos deu. Você talvez está andando dentro do Evangelho, nunca ganhou uma alma, nunca ensinou a Bíblia para ninguém. E você sabe como é que é a própria fundação de Israel? Levantar sábios, pessoas que entram dentro das casas, influenciam as pessoas a seguir a justiça. Os mitzvot, que é os mandamentos do Eterno. Ensinar as pessoas o máximo possível a voltar ao temor de Deus. Quando eles falam sobre julgamento ao próximo, esse grande rabino, Simão Justo, nem pense, nem se propõe a pensar o mal contra o teu próximo. Quando tu olhares para ele e vê ele passando por situações difíceis e aparentemente esteja alguma miséria ou refletir algum tipo de pecado nele, não fale, não pense, não julgue. Porque tu não sabe a consequência e as causas que levaram a pessoa a estar naquele estado. Faça aquilo que o justo foi chamado para fazer. Dê a eles o caminho. Dê a eles a solução para o seu problema. Entregue essa pessoa a solução. Tudo que Jesus ensinou, todos os mandamentos, toda a construção do Evangelho, tudo que Paulo falou, é construído debaixo de uma sabedoria eterna, que vem sendo transferida desde Noé, desde antes de Noé, pelos descendentes de Noé. É a revelação da justiça através do justo oral, tradição foi passando, a justiça. Melquisedeque, rei de Salém, ele estabeleceu um governo no meio dos cananitas, que ele era Sem, filho de Noé. Ele alcançou um estado de justiça tão grande que o nome dele foi trocado para Melquisedeque, reino de justiça. Sobre ele repousava a bênção que Noé recebeu do próprio Eterno, a aliança que o Eterno fez com Noé.
Noé transferiu essa bênção para Sem. Havia só um homem na terra, depois da morte de Noé, que carregava a bênção do eterno. Esse nome desse homem era Sem. E Sem estava em Jerusalém, rei de Salém. Ele estabeleceu uma escola, um governo. Ele ensinava o reino do eterno. Ele era um sacerdócio, ele atingiu a revelação do sacerdócio. Então, ele trouxe pão e vinho para Abraão. Quando Abraão, que foi chamado pela fé, Abraão representa quem? Abraão representa nós, que vivemos pela fé, que alcançou quem Deus era através da fé, mas teve que receber a bênção de Melquisedeque, o sangue, a carne, da glória a Jesus. E Melquisedeque, ele vem a Abraão e dá a bênção a Abraão e falou: bendito agora é o Deus de Abraão. Transfere para Abraão a bênção. Só dali em diante que a vida de Abraão toma uma nova proporção. Abraão, ele podia conquistar o que for, mas Abraão precisava de uma bênção na terra. Ele precisava da bênção que estava sobre a geração de Sem. Sem viveu 600 anos. Quando Abraão morreu, Sem ainda era vivo, Melquisedeque. E Melquisedeque representa Jesus Cristo, que traz a bênção, o pão e o vinho. Mas para você herdar a bênção, você pega o código em Abraão, pega o código, pega a sabedoria. Porque só o justo viverá pela fé. Se você não é justo, você nunca está vivendo pela fé. Abraão só pôde pegar o pão e o vinho porque ele era justo. Ele era um justo. Foi justificado pela sua fé, porque ele andou na justiça. A sua fé, ela nunca vai operar de maneira satisfatória, completa, verdadeiramente plena, se você não praticar a justiça da palavra de Deus. Se você não comer da carne, não beber do sangue que é a sua palavra. Se ele não se fizer real na sua consciência. Mas as pessoas que é uma fé materialista, que é uma fé para tocar espiritualistas, quer tocar. Primeiro você tem que começar a crer. Começa da consciência. Arrependimento. Metanoia. Mudança de pensamento. Construção. Temor. Aí Deus começa a se revelar. Deus te dá o Espírito Santo. E João diz bem claro, apóstolo Pedro. O Senhor dá o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem. Se você quer o dom do Espírito Santo, obedeça a Ele. Ele te dá o Espírito Santo. Agora, você que já recebeu, começa a desobedecer, tu perde. Perde. Porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual vocês estão selados para o dia da redenção. É uma luta para você conquistar, mas é fácil para você perder. Porque você tem que batalhar pela sua fé. E o justo viverá da fé. Como é que os justos alcançam? Como é que o justo alcança a sua salvação? É pela justiça. Irmãos, desculpe, você pode fazer a oração que for para repreender o diabo que for. Se você não meditar nas escrituras, você não vai ser transformado. A sua fé é ilusória. É uma brincadeira, você está brincando com a tua vida. Para de brincar com a sua vida, pô. Deus te deu a palavra dele, você não crê que é a palavra do eterno. Você trata a Bíblia como pior do que... Irmão, desculpe, o seu celular tem mais valor do que a tua Bíblia. Trata a Bíblia como qualquer coisa. Irmãos, a forma que você trata a palavra de Deus é a forma que você trata o teu Deus. Quando você começa a valorizar as escrituras, você vai começar a abrir no seu espírito a restauração da verdadeira sabedoria revelada em você. A sabedoria, ela se multiplica na nossa vida. Segundo os próprios estudiosos, dizem, são 49 níveis de sabedoria que um ser humano pode alcançar. Existem 7 pilares dela que se repete, se multiplica. 7 vezes 7, 49. 7 vezes você vai ciclos, vai se multiplicando o nível de conhecimento e sabedoria. O que eu comecei anos lá atrás pregando, hoje é tão profundo em mim isso, porque me foi sendo dado o segredo mais profundo, foi abrindo. Eu não preciso ficar falando das visões dos anjos, me entregando isso, não. Eu conservo muitas coisas comigo. Eu quero dizer para você que ele te entrega.
Às vezes eu nem percebo. Não preciso ter uma grande visão para saber que Deus está me visitando. Eu só sinto aquela presença, algo está sobre mim. E eu sinto que uma sabedoria está saindo de mim. Algo novo nasceu em mim. Porque eu estou honrando, eu estou lutando, eu estou numa dimensão que eu estou ali. Quando você está na dimensão da justiça, do sacrifício, de uma verdadeira fé que busca, que invoca o nome de Deus em santidade, que busca o seu temor, você fica dentro de uma dimensão onde Ele pode estar visitação. Ele visita o espírito e as coisas da sua vida começam a mudar. Mas você anda, como é que está o seu andar? Só anda na justiça ou talvez na fé quando é dentro da igreja. O andar é dentro, meu querido, não é o que fora, não. Você sabe uma época que foi uma das melhores da minha vida, foi quando eu trabalhava no hospital HCNI. Eu passava o dia inteiro naquela sala trabalhando, mas eu passava orando, meditando nas escrituras, adorando a Deus. Eu aproveitava todo o meu tempo livre para estar com Deus. Aí você vê pessoas vêm para a igreja, tem 5 anos de crente, está no serviço, aí sai, é horário de almoço, vai bater papo. O que nem presta, que nem é para bater papo, falar de coisas do mundo. Meu filho, que tipo de palavra está em você? Que tipo de vida você tem no Evangelho? Vamos parar de se iludir, queridos. Nunca haverá uma profunda transformação no caráter da igreja se a igreja não se apegar às Escrituras. Não se apegar ao temor. Irmão, eu prefiro uma pessoa que não manifesta não o dom do Espírito, mas ela seja rétrea. Seja aquela pessoa que se ensina ou não na boca dela. Seja a pessoa fiel do teu lado. Fiel às Escrituras. Tem muita gente que tem o poder, mas perderam a essência da verdade, perderam a virtude. Tem poder, mas não tem mais virtude. Aí confunde. Deus dá o poder para quebrar o jugo da carne. Deus dá o poder para os seus fins objetivos. Você não vive através do poder, tu vive através da vida de Cristo que é em você. Tu vive através da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua compaixão, do seu amor. É isso, é através disso que nós vivemos. Isso é vida. É pelo fruto do Espírito que nós vivemos. Então, se você diz que tem Jesus, tem poder, mas não tem compaixão, fala sempre mal do teu próximo, sempre procura uma maneira de julgar as pessoas, que Deus é esse que tu serve. Eu não consigo aceitar dentro de mim isso. Eu não consigo aceitar um julgamento contra o meu próximo. É incompatível dentro da minha natureza. Você vai comer a carne e o sangue de Cristo pela fé? É pela fé que isso aqui se torna carne e sangue para você. Mas só se mantém em você se você tiver a justiça. O justo viverá pela fé. O justo. Se você não é justo, não existe fé para você. Você não pode viver pela fé se você não se tornou justo. Não tem como. É impossível. Porque a justiça ela te coloca para você operar com a fé. Ela cumpre, a justiça ela cumpre aquilo que a fé necessita para operar na tua vida. A justiça te leva à obediência, a justiça te leva ao arrependimento, a justiça te coloca numa vida santa, a justiça te coloca na palavra. Se você é um justo, você vai buscar aquilo que é justo. Todo justo verdadeiro quer se tornar mais justo ainda. Toda pessoa que já tocou, quer ser santa, que ela busca esse caminho, ela quer ser ainda mais. E Apocalipse diz, aquele que é limpo, limpe-se mais. Limpe-se mais. Sempre foi essa palavra que eu ouvi o Senhor falou para mim, continue se limpando e limpe-se mais. Todo o processo, todas as lutas, tudo que eu passei, limpe-se mais. Você é justo? Por que você não está crescendo da sua justiça? A sua salvação depende disso, a sua evolução na justiça de Cristo. Há um mistério no Evangelho tão tremendo, irmãos. Queria abrir esse tempo, estou correndo com a palavra aqui. É tanto mistério, tanto fundamento que eu queria dar para você aqui dentro. Mas o que eu acho mais interessante é que Jesus deu a justiça dele para você. Você aceita ele pela fé, se converte, recebe o dom do Espírito Santo. Ezequiel diz, 36, escreverei minha lei na tábua do vosso coração. Escreverei minha lei, minha Torá. Ele está falando da Torá, escreverei a Torá, minha lei, na tábua do vosso coração. E vocês me conhecerão. Independente se você conhece, eu não estou falando para você ser profundo na Bíblia, não, meu querido. Quando uma vez que Jesus se revela verdadeiramente a você, tu começa a ser justo. Ele começa a mudar você de dentro para fora. Há uma mudança, o novo nascimento, ele provoca uma mudança. Não é possível você ter nascido de novo e nunca teve um efeito poderoso de transformação, uma força que te movesse a mudar.
Ele muda a sua natureza. Então, simplesmente, você começa a descobrir e a reconhecer pelo Espírito que você estava pecando. Quando eu fui cheio do Espírito Santo, Ele começou a me ensinar o que era pecado, eu não sabia. Tinha muitas coisas que eu não sabia que era pecado. E eu fui ouvindo e falar comigo, isso é pecado. Esse pensamento que você tem é pecado. E a justiça foi aumentando. Você não pode mais aqui, você não pode mais ver no mundo, você não pode fornicar, isso é pecado. Eu fui ouvindo. E ele foi mudando. Ele foi mudando. Mas às vezes perdemos a consciência do Espírito. E esta era, ela tem matado a consciência do Espírito por causa desse nível de distração que estamos vivendo. Não era para você viver uma vida ansiosa, não era para você estar assim. Mas é essa carga que nós temos que todos os dias lançar lá fora, esse jugo velho do mundo. Quantas horas você perde tempo numa televisão dentro de casa? Faz um propósito, vira 15 dias a televisão para a parede, não assiste, não faça nada. Depois você vai ver se a tua vida não vai melhorar. Quantas horas você passa perdendo com o teu amigo lá fora? Quantas horas você passa em vão em certas coisas do mundo? Tira esse tempo, priorize a Deus na tua vida. Se Deus é o primeiro, primazia, Ele não tem segundo lugar nem terceiro. Não vem romantizar Deus aqui dentro. Ele te concede arrependimento todas as vezes que for necessário. Mas não brinca com isso. Isso aí não é Ele. Isso aí Ele está te concedendo para você um dia conhecer Ele. Ele te viu arrependimento. Ele te viu uma palavra de arrependimento. Ele te viu uma misericórdia. Agarra ela com todas as suas forças agora. Agarra ela com todas as suas forças. Estou entrando em algo que eu falei, Senhor, estou agarrando isso com todas as minhas forças. Você precisa se agarrar com todas as suas forças ao fundamento da fé. Todas as tuas forças. Fala, eu preciso aprender a amar Deus. Amar o meu próximo. Andar na justiça. Não posso barganhar com a justiça. Escute o que eu vou ensinar para vocês. Se você quer viver um avivamento na sua casa, sua família. Quer viver um avivamento na sua família? Quer ou não quer? O Senhor me deu. Parece que cada dia que está passando está me dando uma coisa a mais. Manda eles fazer isso dentro de casa. Eu aprendi. Uma coisa que já se fez muito. No passado, isso já foi feito nas casas. Hoje não é feito mais. Nós somos um culto aqui, eu sinto que a restauração está aqui. Você sente isso? Deus está restaurando valores e você restaurando sua fé? Eu estou pregando espontâneo aqui, mas eu tenho que falar pelo Espírito. Estou falando pelo Espírito, estou cheio do Espírito. Amém, amém? Estou cheio do Espírito, eu preciso falar pelo Espírito com você. Amor. Em hebraico, a palavra amor é avará. Avará, essa palavra aparece muitas vezes em vários livros da Bíblia. Chama tipos, avará, ela reflete tipos de amor, não são avará, tipos. Entre pessoas, entre Deus, entre o povo de Israel. Deuteronômio 6,5. 6,5, Deuteronômio 6,5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Avará. Volta aqui. Avarás Adonai, o teu Elohim, de todo o teu lebre, em hebraico, coração, espírito. Vamos lá. Conceito de avará. O conceito do amor, em hebraico, ele vai muito além de você ter emoções por Deus e por pessoas. Fala, eu não vivo uma fé emotiva. Fé e amor não podem se separar. Eu vou te mostrar o princípio. Repete comigo. Fé e amor não se separam. Fala, da mesma forma que amor e verdade não se separam. O amor, ele é verdadeiro. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, não folga com a injustiça, com a mentira. Ele não tem prazer na mentira, na injustiça. Ele é verdadeiro. Fala, o amor é verdadeiro. O amor, quem é o amor? O que é o amor? É Deus, porque Deus é amor. 1 João diz, Deus é amor. Então, se você está conhecendo a verdade, você está conhecendo o amor. Você concorda comigo? Fala, toda verdade produz amor. Fala, a verdade de quem Deus é, produzirá amor em mim.
Então você sabe que você está conhecendo mais de Cristo, mais de Deus, quando você está amando mais, irmãos. Todas as outras revelações, todos os ambientes espirituais que eu posso viver, que Deus me dê graça para mim me manter no amor dele. É para me levar para isso. Eu tenho que usar os recursos espirituais da unção, os recursos dos mistérios que Deus nos concede para manifestar o amor dele. Para me aproximar ainda mais do amor dele. Quem está comigo da glória de Jesus Cristo? Irmão, fica comigo, eu não sei o que você está sentindo. Há uma glória nessa palavra. O Espírito, eu sinto o Espírito tangível na palavra. É palpável, eu sinto no ar, eu sinto o Espírito de Deus conosco nessa palavra. E eu não sabia o que ia pregar para você aqui não, tá, querido? Falei assim, o que você quer que eu fale? Ele não falou nada comigo. O Senhor só me mandou assim, adore. Falei assim, vou adorar hoje. Posso continuar? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Portanto, Deus é amor. Pera. Bom, vamos com homens maduros aqui, pessoas conscientes agora. Vou te falar o que é amor. Vou continuar um conceito para vocês. O amor está além das emoções. Está relacionado à ação, vínculo e compromisso. Se você quer anotar, você anote. Avará envolve preocupação genuína pelo bem-estar do outro. Algo que se expressa através de atitude, não apenas palavras. Esse aqui é o sentido no hebraico. Amor não é palavra, nem emoção. Compromisso, fala relacionamento, fala ação. Fala, ele tem que ter vínculo. Então vamos lá, fala amor. Ok. Amor não é apenas sentir, mas agir. Não existe amor prático, não existe amor na prática se não tiver ação. Eu sinto amor. Você sente o quê? Você está sentindo suas emoções de alguma coisa que você chama de amor. O amor te faz você agir em prol de Deus, em prol de uma pessoa, em prol de você mesmo. Os 3 pilares do compromisso de um ser humano consigo mesmo, para que ele possa ser de fato uma pessoa completa, justa e salva. Primeiro, o compromisso consigo mesmo, aprender a se amar. Você não poderá amar o teu próximo se você não ama a si mesmo. Então aprenda a se amar. E às vezes nós temos que restaurar você o teu amor próprio. Você tem que aprender a se amar. Amar o teu Hashem, teu Deus, o teu Elohim, o teu grandioso Pai da eternidade. De todo o teu coração, todas as suas forças. E amar o teu próximo, amará o teu próximo a ti mesmo. Você tem que estabelecer na tua vida o amor por você. Fala, eu tenho que aprender a sacrificar pela minha vida. Como se sacrifica? Não é sacrificar a sua vida por Deus. Escute muito bem. Primeiro, aprenda a sacrificar pela sua própria vida. Como? Tudo que está competindo com a sua transformação e a tua santidade, tira fora, sacrifica, mata, pô. Sacrificar por si mesmo. Como é que se sacrifica por você mesmo? Pelo seu próprio bem-estar, pelo seu melhor. Aquilo que a Bíblia te ensina. Você não ama a você mesmo porque você não pega a Bíblia. Que amor que você tem pela tua vida. Se aqui diz que a fonte da prosperidade está no temor do Senhor, que a fonte de toda a vida... Irmão, o que me prosperou, pelo amor de Deus, irmão? É fácil tu me olhar aqui dentro, eu estou com uma igreja, parece que eu estou bem na vida, pelo amor de Deus. Eu dormi anos no chão, favela, processo, mas eu me amei em Cristo, sabe como? Eu sacrifiquei para ter uma vida santificada. Eu me sacrifiquei para pegar a palavra. Então, amor é se sacrificar, é autossacrifício. Para você se amar, você tem que se autossacrificar para você mesmo. Como? Pelas virtudes que vão transformar a sua vida. Pelaquilo que te coloca em proteção. Isso aí só você pode analisar na tua vida. Você tem que aprender a se amar mais. Será que você se ama o suficiente para pegar a Bíblia e ler na sua casa? Olha como você se trata. Se dê o melhor a você mesmo. Às vezes, você está ferido, errou, pecou, você não consegue se perdoar. E você não consegue aceitar amor de outro para você, você se fecha numa casa, se fecha, se isola de tudo, se isola de você mesmo. Você fica se autopunindo. Você chama isso de amor por você mesmo? Se você se pune, você pode ter certeza. Ou você vai ser omisso no teu julgamento de justiça quando tiver que agir com justiça, ou você está sempre julgando outra pessoa pelo aquilo que você também é. Aquilo que você é, você faz com outro.
Uma pessoa amargurada, ela está sempre amargurando a vida do outro. Uma pessoa iracunda, ela está sempre iracundando a vida do outro. É verdade. Uma pessoa mal resolvida, ela é impedimento para o outro. Fala, eu preciso aprender a me amar com o amor que Deus tem pela minha vida. Pilar, amará o teu Deus e amará o teu próximo. Fala, quando eu volto meu amor para Deus, eu consigo amar o meu próximo. Sabe por quê? Pilar é isso aqui. O temor do Senhor te faz você amar teu próximo. Segundo a própria tradição deles, dos grandes sábios, se duas pessoas chegam ao ponto de ir num tribunal brigar por uma causa e não tem um consenso ali, o juiz tem que julgar a causa para saber quem vai ganhar a causa, há uma conscientização que faz com essas duas pessoas. Você quer ouvir ou não quer? Justiça, presta atenção. O rabino tem que chegar para essa pessoa, um sábio, falar para as duas pessoas: vocês não temem, não têm um temor do Altíssimo. A falta de temor do Altíssimo faz vocês querer se matar no tribunal. A falta do temor de Deus faz as pessoas querer matar outra pessoa, roubar outra pessoa, destituir outra pessoa, processar outra pessoa. É o temor, falta temor. Sabe, algumas pessoas já me prejudicaram. Eu já fui prejudicado por outras pessoas, empresas. Coisas que às vezes o dono da empresa não teve nem culpa, mas depois também falhou comigo. Aí eu pensei, eu posso processar esse homem. Mas o temor falou assim, nunca. Entrega na mão de Deus, porque Deus me restitui muito mais. Aí Deus foi e fez isso comigo. Me restitui. Porque eu entreguei a minha justiça para Ele. Ele fez justiça dentro da minha vida. E fez aquilo além do que eu também merecia. Porque se eu dou o juízo que a pessoa merece, eu também recebo de volta o juízo que eu também mereço. Alguém vai querer me processar. Aquilo que tu faz com o teu próximo é o que tu colhe. Não adianta. É lei da vida. Tudo que vocês fizeram, tudo que seus pais fizeram, quem colhe vocês também. Tem que ter arrependimento. E como é que nós vamos se arrepender? Arrependimento aqui, Senhor, confissão, e vai lá e pratica uma ação de justiça em cima contra a ação da injustiça. Te bateu na cara, dá outra. A pessoa merece ser processada, tu dá o perdão. Você pode ter certeza que no dia que você precisar, Deus também te dá o favor. Deus vai bater o martelo a teu favor também. Porque Deus, Ele luta a justiça a meu favor, porque eu luto a favor da justiça. Fala, a justiça. Fala, o caminho, as veredas da justiça. Anda na vereda da justiça, faz o que é justo aos olhos do teu Deus. Ou você vai viver o estilo brasileiro. Vai ficar refém da sua cultura. Vai ficar refém do sistema, vai ficar refém desse mundo. Sai disso aí, irmãos. Viva acima dessa cultura. Viva acima dos processos desse mundo. Viva em Cristo. Viva na palavra. Viva no teu secreto com Deus. Não deixe que as coisas desse mundo, não deixe que a falsa justiça desse mundo venha competir com a tua verdadeira fé. Da glória a Jesus aqui. Aleluia. Eu estou desenrolando aqui. Da glória a Jesus aí. Rahasaia. Restaura meu vigor. Conduza-me nos caminhos da justiça por amor ao seu nome. Por amor ao seu nome. Posso continuar pregando ou não? Em relação ao seu amor, Deus se constitui em fidelidade, reverência e cumprimento da ordem dos mandamentos que Ele te deu, a palavra dEle. Você sabe que na dimensão da graça, no Novo Testamento, é muito mais difícil, se você for parar para analisar, do que o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, para o adultério, tem que completar o ato. No Novo Testamento, só de você pensar mal, tu já cometeu adultério. E não vem falar que não é, porque é. Deus me mostrou no mundo espiritual como é que isso funciona. Eu pedi a Deus para mostrar. Ele me mostrou. Eu falei, como é que uma pessoa só de pensar mal já adulterou? Você me levou ao Espírito para ver. A alma se funde com a outra alma. Toca. Concretiza dentro da natureza da alma. O mal já entrou. No Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Mas sabe o que os sábios que estudam isso, eles aprenderam a extrair? O segredo? Quer que eu fale para você? Se é olho por olho, dente por dente. Eles descobriram que o fundamento do nome de Yahweh é fundamentado em 3 valores principais que Deus revela para Moisés. Sua bondade,
sua misericórdia, sua justiça. Se você me deu um tapa no Antigo Testamento, eu tenho o direito de dar um tapa de volta. Mas o conhecimento de Deus, se vir em mim, a primeira coisa que prova, o mandamento, te coloca sob a prova, para saber se você vai ter o conhecimento de Deus ou não. Olho por olho, dente por dente. Se eu arrancar teu olho, se eu arrancar teu dente, eu não estou verdadeiramente cumprindo. Por isso que não tinha salvação. Agora, aqueles que falam misericórdia, esses os grandes sábios sempre falou, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu te perdoo. Aí ela cumpriu o verdadeiro mandamento. Aí sim você cumpriu. Você restituiu o olho que ela te deu, você deixou nela. Aí você começa a entender os valores verdadeiros do Antigo Testamento. Porque só pelos olhos da graça eu consigo entender o Antigo Testamento. E hoje eu entendo o que isso aqui é. É vida. Jesus disse, cuide que nas Escrituras falam de mim, ela tem a vida eterna. Todas as Escrituras produzem vida para vocês. Todo conhecimento, toda fonte de conhecimento. Vou te ensinar um negócio para você aqui, presta atenção nisso aqui. Toda a fonte de conhecimento que o ser humano necessita ter para viver é a Bíblia. Ela está dentro das Escrituras. Te ensina sobre tudo. Todo governo, tudo. Ela está dentro das Escrituras. O conhecimento do bem e do mal, o conhecimento caído, ele é extra conhecimento. Ele não é o conhecimento da lei de Deus, da palavra de Deus. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo aqui? Vocês estão comigo ou não estão? Não perde força ainda não. São 9 horas. Já vamos entregar a Santa Ceia para você. Mas coma da carne de Cristo aqui, beba do sangue dele. Eu estou indo aqui, amém? Eu posso continuar indo mais um pouquinho? Talvez algumas coisas estão pegando, Deus está falando com você. Qual é a nossa missão aqui como igreja? Sermos luz para esse mundo e sal para a terra. Tá bom. E o que você tem feito para ser luz para o mundo e sal para a terra? Só fazemos aqui dentro. Aonde somos luz no mundo? Você sabe como é que é na prática o que é ser luz no mundo? Você sabe o que Jesus ensinou para os seus discípulos quando eles iam de 2 em casa? Sabe por quê? Já era tradição. Centenário, tradição centenária. Desde a época da Babilônia. Levantavam, formavam jovens sábios, homens sábios, chamados sábios, que depois se tornavam rabinos, que eles completavam o estudo, se tornavam grandes sábios. Vão nas casas e preguem a justiça. Preguem o temor de Yahweh. Restaure eles, para que Deus restaure a sorte da nação. Aí eles iam de casa em casa. Eles entravam numa casa, as pessoas abriam as portas de suas casas, eles começavam a estabelecer a palavra. As famílias sentavam para ouvir os jovens sábios. Todos os sábados eles faziam isso. Eles andavam, eles percorriam, sendo luz, sendo sal. As casas, e foi esse o primeiro fundamento, Deus começou a falar comigo. Vão ter que viver o reavivamento das Escrituras dentro da casa. O Senhor falou assim, vou te entregar a chave da restauração da igreja. É a família. Eu falei, a igreja, meu querido, a igreja nunca será influente na sociedade se primeiro ela não ser influente na sua família. A igreja não representa nada para a sociedade se primeiro a família da igreja não tiver uma representação para Deus aqui dentro. Enquanto a nossa família, a sua família, todos os pais estão aqui dentro, todos os filhos estão aqui dentro. Nós somos família, amém, amém? Todos que estão aqui dentro. Enquanto o reino de Deus não estiver estabelecido dentro do nosso lar, nunca o reino de Deus estará estabelecido aqui dentro. Nunca. Não tem como. Porque nós saímos levando o reino. Vivemos o reino. Sabe, eu admiro nos adventistas uma coisa. Eles têm estudo todo sábado na casa. Aí sabe o que eles fazem? Eles convidam os vizinhos, os amigos, para ir lá sentar e ter estudo bíblico com eles. Agora, não, peraí. Você não entende. Mas eu vou te fazer você entender aqui agora. O fundamento que é por trás de um ensino bíblico de 30 minutos aí na tua casa. Desculpe, porque eu vou ter que colocar uma palavra. Eu acho que essa palavra vai soltar para vocês hoje no mundo espiritual aqui. Que às vezes tem verdade que Deus fala no tempo certo com a igreja.
Eu acho que você vai suportar o que eu vou te chamar aqui agora. Acho que você vai suportar. Deixa eu fazer primeiro você reconhecer, você que disse que é cristão. Luz e sal. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na casa do meu amigo Jefferson para brincar de videogame. Chegava no sábado, me chamava para o sábado, me faziam ler Bíblia. Me dava uma Bíblia, a senhorinha, a família sentada e falava, Robson, lê tal versículo, abre ele, ajuda eles. Aí me ajudava a abrir a Bíblia. Leia, Robson. Lia. Robson, o que você pensa sobre essa palavra? Ah, Jesus é isso aqui, isso aqui. Muito bem, Robson. Parabéns. E aquilo foi assim. Aí o amiguinho do teu filho vai na tua casa. Aí você só dá trevas, deixa no videogame. Deixa na televisão, vai assistir filminho. Essa hipocrisia. Hipócritas. Está matando o próprio avivamento da sua família. Está matando a essência, a raiz. Se vocês não restaurar o temor, o fundamento da tua casa, vocês nunca vão viver os cumprimentos e a santidade e a proteção do Altíssimo na tua casa. Quando você estabelece, escute que eu vou te ensinar. Irmão, pega se você quiser. Eu vou te ensinar. Se você quiser aprender, pega. Pega. Uma coisa é você ler Bíblia. Outra coisa é você ensinar a Bíblia dentro da tua casa. E outra coisa mais poderosa é se entra alguém, portador de luz na sua casa, e começa a ensinar vocês a palavra de Deus. Ao ponto, escute muito bem, ao ponto que a natureza da sua sala já não é mais para entretenimento, se torna um lugar de encontro, um lugar de ensino do Altíssimo. A natureza muda o sentido da tua sala. Não é mais uma sala de estar, é uma sala com Deus. Aí como os sentidos começam a ser restaurados, o altar na casa começa a ser restaurado, o temor começa a voltar, os filhos começam a voltar para a palavra, eles veem os pais aprendendo, eles veem gente de fora falando da luz, eles voltam para o temor e os demônios começam a sair. As forças das trevas caem. Deus é a palavra, Ele é luz e Ele entra. Aí sim, quanto mais vocês darem a palavra, o mandamento, ensinar, falar de Deus na tua casa, tua casa. Não aqui, é na tua casa. Lá que Deus quer. E os apóstolos de casa em casa, Atos 5, ensinando. Por isso que vivia avivamento. Por isso tinha vitória. Porque a palavra tinha primazia. Era centro de luz. Difunde a eles, ensine eles, e eles serão justos, e eles melhorarão. Eles vão abandonar o mundanismo. Eles não vão ter tempo para ficar pensando em coisas desnecessárias, vagas, vazias, inúteis. Esse era o mandamento. Essa era a cultura. É por isso que Jesus mandava em casa, para pregar o reino. Entre nessa casa. For uma casa de paz receber vocês. Derrame sobre essa casa a vossa paz. Quer avivamento da família? Pega agora. Leva um homem de Deus santo à tua casa. Chama os pastores para fazer culto na tua casa. Ensina a Bíblia. Marca um encontro, ensina a tua casa. Chama teus vizinhos. A gente entra lá dentro. Aí tu vai ver avivamento. Aí tu vai dar testemunho. Um mês depois, a minha família, meu marido, meus filhos, está todo mundo sendo transformado. Porque o reino entrou. Aqui, presta atenção. A sua luz, às vezes, ela é insuficiente para mudar as coisas, meu querido. Aí vem alguém com uma luz ainda maior. Ele traz luz para dentro da tua casa. Seja luz para a terra. Aleluia. A minha luz te ajuda. Você tem mais luz. O reino de Deus é luz. É verdade. Quanto mais verdade tu fala, mais justiça você traz para as pessoas. Isso é luz. Você aumenta a justiça de um sábio. Um sábio se torna mais sábio. Ouvindo outro sábio, ele ganha mais luz. Você precisa ter um justo ali dentro. Alguém que compartilhe junto com vocês. Aí começa a restauração. Começa a provocar. Porque o reino de Deus, meu querido. Jesus falou assim, como uma pitadinha de fermento. Quando cai na massa, ele vende toda a massa. Esse é o reino. Olha o poder que isso tem. Só de entrar um pouco do reino da palavra de Deus, vai começar a tocar em tudo na tua família.
Ó, vou te falar uma época muito boa da minha família. Vou te falar a época que eu lembro claramente disso. Quando meu pai e minha mãe colocaram o culto dentro de casa, na sala, pegava a Bíblia, mandava a gente ler. Foi a melhor época da minha família. Quando eles tiraram de dentro de casa a oração, o culto, meus pais começaram a sofrer e a perder a guerra. Minha mãe começou a perder a guerra, meu pai começou a perder a guerra. Porque o temor de um justo que está carregando temor, às vezes você não está no temor, mas eu entro na tua casa e te trago o temor de Deus para você. E agora eu quero saber, vocês são luz para a terra, luz para esse mundo, sal para a terra, aonde você está salgando e aonde você está iluminando. Aonde? E eu vou te ensinar outro princípio para vocês. Discípulos que estão me ouvindo aqui. Se vocês de fato estão recebendo, estão sendo meu discípulo, presta atenção que eu vou te falar para você. Toda vez que você se levanta para levar luz, a tua própria luz se reforça. Porque toda solução que você trazer para a vida da outra pessoa, ela volta o poder dobrado, aumenta seu nível de autoridade. Sabe por que eu sou efetivo, que eu faço no altar? Porque eu tenho compromisso com a verdade. Eu não posso pagar no meu compromisso. Cada vez eu me torno mais forte para pegar mais ainda essa verdade para vocês agora, Jesus. É isso que vai trazendo cada vez mais luz, cada vez mais força, cada vez mais favor de Deus. Porque eu ensino, eu pego, eu sacrifico, e essa luz aumenta, e essa luz vai tornando cada vez mais glória, a glória aumenta. Aumente a glória de Deus na sua vida, pelo amor de Jesus Cristo. Ensine a palavra dentro e fora da tua casa. Pregue dentro e fora de tempo. Pregue o evangelho, igreja. Aleluia. Aleluia. Pastores, presta atenção aqui, ó. Tem membros aqui que vocês vão começar a fazer culto evangelístico lá. Presta atenção. Então, anos não casa. Vai começar, um mês depois vai casar. Tu vai ver só. Vai casar. Porque tu entra, tu amarreta o inimigo lá dentro, tu amarra o adversário dentro, meu querido. Quer avivamento da família? Bota as igrejas, os pastores para trabalhar, bota as pessoas para evangelizar os lares, volte a cantar nas casas, volte a celebrar Jesus Cristo, arranca o inimigo dentro da tua casa, aleluia! A bênção começa a multiplicar. Temos que voltar a compartilhar isso, meu querido. Se a gente não voltar a isso, vai ficar sem motivo. Está passando o tempo, tem que multiplicar a pessoa, a salvação aqui dentro. Teus filhos têm que ser salvos. Quando teus filhos vão ter salvo? Quando a igreja entrar dentro da tua casa. Fala, somos chamados para levar luz. Os justos, que traz justiça para a terra. Esse é o fundamento eterno, querido. Deus se alegra do justo, seus olhos são sobre o justo, Ele olha para o justo. Ser justo é isso. É dar luz. Conformosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Quão grande é o seu galardão se vocês fizerem isso, começar, ó, ser pregoeiro de justiça, andar. Voltar esse valor, irmãos. Perdemos. A igreja evangélica perdeu essa característica, irmãos. Até o testemunho de Jeová faz isso, irmão. Ele ensina a Bíblia na cara da pessoa e você não faz, querido. Eu estou achando que tem mais salvação no meio deles do que no meio do povo evangélico por aí, querido. Tá estranho o negócio. Tá estranho. Sabe por que eles fazem isso? Porque eles sabem que esta é a regra. É o que a Bíblia nos ensina. Indo de casa em casa. Eles pegam e obedecem. Mas agora você conhece a verdade. Se você é um discípulo de Cristo, o coração dele, o seu coração se move com ele. Se move para as coisas dele. Então vá e faça. Vá e faça. Esta é a regra. E se nós obedecemos ela, você vai multiplicar a sua luz. E você vai replicar a luz para as pessoas. Senhor, tem salvação aqui hoje. Tem esperança aqui dentro. Se essa igreja está pregando essa verdade, tem esperança, aleluia. Tem esperança para a sociedade, tem. É a família. Nós somos família de Deus. E já está na hora da gente fazer que as coisas aconteçam de verdade. Eu estou preparado para isso. Esse é o meu tempo para isso. Tem coisas que Deus ele vai trabalhar na sua vida por etapa. Ele foi trabalhando muitas coisas na minha vida por etapa, me dando fundamentos por etapa.
Você te dá tudo, não aguenta. Um dia eu estava no monte, tinha uma visão, um anjo apareceu com uma chave, pastor, assim, antiga, de ouro. Um ouro velho, bem antigo. E falou assim, te entregarei os verdadeiros fundamentos apostólicos que tu não sabe. Eu falei, rapaz, o que vai ser? Está chegando. Se eu colocar o fundamento em você, você obedecer, não há tronos, não há principados, não há potestades, que possa ser mais poderoso do que o fundamento da palavra em você. Não pode derrubar você. Firmar você, na verdade, é o mais difícil a ser feito aqui. Firmar a sua consciência, tornar você um justo. Esse é o maior trabalho do porquê vocês estão aqui dentro. É o porquê você ouve essa mensagem. É o porquê nós oramos. É tornar todo mundo aqui justo. E aumentar a sua justeza, aumentar a justeza de vocês cada vez mais, se tornando mais justos ainda, mais sábios ainda, mais sábios, mais apoderados ainda. E quando esse poder da justiça, dessa luz, dessa glória, irmão, transcende o nosso entendimento isso. Mas quando está dentro de você, você pode ter certeza, a tua autoridade, o alcance, vai chegar onde está as trevas, e os que estão em trevas verão a sua luz. Tem uma palavra poderosa no livro de Isaías, aqueles que estavam sentados na região de Naftali, o Senhor apareceu a sua luz e foi às partes mais baixas. Os que estavam em trevas viram a sua grande luz. Os que estão em trevas verão a luz de vocês. Verão a luz de vocês. Rapaz, foi um rapaz fazer um serviço na minha piscina lá em casa, o nome dele também é Robson. Aí tá fazendo, acabou tudinho. Ele passou. Eu falei, Robson, você mora onde? Ah, Giro Pedreira, comecei a puxar um papo com ele. Deixa eu te falar um negócio pra você. Rapaz, eu preguei um evangelho de uma forma que eu nunca tinha pregado na minha vida uma pessoa. Ao ponto que eu estou falando com ele, de repente, ele ficou tão impactado da forma que eu fui falando com ele. Irmãos, assim, ó, senti o Espírito Santo descendo. Eu senti como se descesse aquele manto fininho, caindo, passando pelo meu corpo. Ele fez assim, o rosto do rapaz, assim, ó. Eu falei, posso orar por você? Ele dobrou o joelho? Pode. Eu falei, volte. Vai para o caminho da justiça, enquanto é tempo. Ele falou, muito obrigado, você está fazendo pela minha vida aqui hoje. Eu falei, eu vejo salvação na sua vida. Eu senti tangivelmente, apalpável, o Espírito descendo sobre ele. A fé entrou dentro dele. A fé que eu estava falando, entrou, saltou para dentro dele. Mas eu queria ter gravado a forma que eu falei. Tão profundo, pelo Espírito que a gente fala. E nós estamos aqui replicador de luz. Irmão, uma igreja só é saudável, vivificada, verdadeira, se ela tem essa paixão de ser luz para a terra, luz para o mundo. Como é que nós vamos ser luz para o mundo, irmão? A gente só fica só gente no poder aqui dentro, cadê esse poder lá fora? Pelo amor de Deus, querido, eu quero sair daqui amanhã, encontrar um convertido, olhar e toma a paixão de Cristo, toma o poder que está sobre mim, pega a palavra, traz luz para ele, aleluia. Aleluia, se tiver oportunidade que o capeta manifeste, que o enfermo seja curado, mas a palavra seja pregada, temos que avivar a igreja precisa, irmão, a igreja só vai voltar para o avivamento quando ela começar a ser luz para esse mundo. Ela tem que amar a palavra, amar a verdade. Fala para o seu irmão, ame a verdade, ame a palavra. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso aqui é muito bom esses acessos. Deus me revela, irmãos, me dá acesso assim que... Como é que Deus me faz ver um negócio desse? É tremendo. É tremendo. Às vezes eu tenho oportunidade, uma vez ou outra, ver umas coisinhas muito espirituais assim, Deus me traz assim. Aí eu falei, Senhor, o que é isso? Eu descobri esses dias uma coisa muito importante. Se você tem 100 pessoas, 100 pessoas para estudar, de 100, você consegue tirar 10 que vai andar naquilo que você fala. De 10, talvez 2 vai ser verdadeiramente efetivo. De 2, 1, ainda você vai ter que pregar para ele desde a juventude até a sua maturidade para perceber quando ou não ele vai despertar. É difícil as pessoas despertar para uma verdade. Se não fosse esse poder do Espírito que cai na nossa vida aqui, rapaz, não conseguia nem dar um glória a Deus nessa mensagem aqui. Se não fosse o poder do Espírito trabalhando pela graça, pela misericórdia, se derramar, é o homem de Deus que ministra, é o apóstolo que ministra a conferência, é outro que vem e quebra, e ministra poder e fogo. Se não fosse isso, tu não estaria nem aqui dentro, cara. Tu não ia nem aguentar o faro da tua própria carne. Então seja grato pelo poder do Espírito Santo e faça valer a pena o que você tem recebido nesse lugar. Faça valer a pena. Vocês vieram de 2 conferências poderosas, meu. Ativação profética, depois trono sobre trono. Muito poder. Cadê o poder? Cadê a tua justiça? Mudou o caráter? Está mudando a personalidade? Está sendo mais santo? O que está provocando em você essas conferências?
Porque tanto poder para quê? Tanto sacrifício. Cadê o fruto? Resultado. Nós não podemos ser hipócritas, não podemos barganhar com a verdade. É verdade? Amém, amém? Vocês aceitam o pregador falar assim com vocês aqui? Vocês aceitam? Eu não quero ofender ninguém diretamente aqui, nada não. Eu estou falando a verdade só. E essa é a verdade que nós precisamos ouvir. Somos igreja do Cordeiro, representamos Ele. Ide por todo mundo, prega o evangelho, toda criatura, prega dentro e fora de tempo. Ele chamou você para fazer a verdade e justiça. Seja luz, seja justiça pura. Transmita isso para você mesmo. Eu preciso ser justo. As minhas ações, meus pensamentos, minhas ações, minha ação, meu comportamento, o meu jeito de falar, de andar, tem que se tornar, você tem que buscar esse amor até por você. Estou falando, ame-se mais, seja mais justo, sacrifique mais pela justiça. Amém, amém? Então você para aqui, presta atenção, irmãos. Quando você estiver diante de qualquer situação que você sabe que o diabo vem tentar pegar você, lembra-te dessa palavra. Eu tenho que ser mais justo, é justo, justo viverá pela fé. Eu vou usar minha fé debaixo dessa justiça agora e eu vou me livrar desse mal. Eu vou vencer, vou ter mudança na minha vida. Dá glória a Jesus Cristo. Da rata calidolese valera sacra sutrevia marraia restonda la raquia tiquisia massareto kumasa marraba rosa racadia sabacadaia sabadacadaia. Espírito da profecia, venha. Espírito profético nakando samba da caia, sabaracaia. Chama esse povo para a justiça, chama para a luz. Acelera os passos dele. Vocês vão começar a correr mais rápido, porque não vai ter mais laço de impedimento da tua vida, querido. Alavarrata carra sabracaia. O poder vai. Esse é o verdadeiro poder do evangelho, pastores. É o poder da justiça. Quem está comigo da glória da carracia? Os dons, o fogo está em você agora. Vai começar a acelerar a tua vida, porque você está sendo mais justo. Os embaraços estão saindo da igreja. A igreja vai se levantar. Deus está levantando os jovens aqui na justiça. Vai falar a palavra da verdade na terra. Deixa Deus tomar vocês agora. A justiça que está agora em mim, ela está penetrando em você agora. É o mesmo poder, é o mesmo espírito de poder. Está nesse lugar. A sua palavra. Desperta que estava dormindo. Desperta que estava no pecado. Desperta na tua casa. Desperta. Deixa ele. Não toque. Não ministre nele. O próprio anjo está ministrando ele. Sabe por que está recebendo isso aqui? Entrou nele a palavra, a verdade. Deixa Deus tocar em você que sabe a verdade. O Senhor está precisando na obra dele. Homens justos, mulheres justas. Não vai ficar profetizando coisa, mas não tem justiça. Não quer andar na verdade e na santidade. Deus está chamando os justos para levar o evangelho, o avivamento para essa nação. Cava sombra de carra sabracaia. Sua mente vai ser transformada. O escudo da sua fé está sendo renovado nesse lugar. A justiça, essa justiça, a coraça da justiça, é hora dela ser restaurada na igreja. Da glória, igreja. Irmão, o Senhor está me falando, a coraça da justiça. Deus já falou do cinturão da verdade. Eles falam do escudo da fé. Mas a coraça da justiça vai ser colocada na igreja de volta. Quem está entendendo agora, Jesus, irmãos? Calabada, sabracaia. Nós vamos levar fogo para essa terra. Jeremias, ele diz, não é a tua palavra como um fogo mais poderoso que tem. Jeremias 29, coloca para mim. Fala, a palavra de Deus é o maior fogo, é o mais poderoso que tem. Fala como uma marreta que esmiuça a rocha. Fala, a palavra de Deus é um fogo devorador que vai consumir os meus inimigos, as pragas, as pestes, as enfermidades, as moléstias, os demônios. Não aguenta a palavra. Ele não aguenta. Coloca para mim, Jeremias, rápido. Acho que é 29:6. Ore em línguas. Então vamos tomar Santa Ceia. Que de que tá roçaca da caia, sotroquia, praçaria, mahai. Mahambecaia, roterquia, brehada, cavada, cavaia. Não é a minha palavra como um fogo mais poderoso? Indaga ao Senhor Yahweh.
Não é como a marreta que despedaça a rocha. Cadê o poder da palavra na tua vida? Cadê o temor de Deus fazendo vocês pegar a Bíblia? Quer poder para vencer os demônios? Quer poder na tua oração? Quer poder? Quer poder? Pega o fogo da palavra. Pais, ensine a palavra na tua casa. Abra as escrituras, deixa que a luz, esse fogo de luz, essa luz eterna, é a palavra eterna. Ninguém pode contra a sua palavra. Tu pode dar glória a Deus, tu pode dar glória a Deus. Lê todos comigo, não é a minha palavra como um fogo mais poderoso. Já foi feito. Já foi dada a você já a palavra já. Descarregou já. Já passou para dentro de você já. Um justo não vai ser desarraigado. Você vai se firmar na justiça. Tu vai entrar numa nova revelação da justiça dele. A palavra abre esse para o Senhor. Vai vibrar dentro de você, aleluia. Vai vibrar dentro de você, raçaia. Vocês vão ver as maiores libertações chegar nesse ministério agora. Novo nível da palavra chegou nesse lugar. E a espada está afiada. O Senhor está libertando cativos aqui agora. Correntes estão sendo quebradas. E a glória dele está aqui. Perendereia. E aonde a glória está, os demônios, as fortalezas começam a ser quebradas.